Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Tô dando uma passadinha rápida aqui, que ontem eu tinha deixado aí um recado que eu estaria com a minha amiga Ana Cardoso, falando sobre o Dia da Consciência Negra, hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A todos nós negros, né? Eu quero prestar aí a minha homenagem, guerreiros e guerreiras, né, que passaram por várias situações aí na vida, desafios e muita opressão, muita discriminação até hoje. E não tem como a gente pegar esse assunto e destrinchar num único vídeo. Então eu quero só estar aqui relatando para vocês alguns tópicos que nós vamos estar falando. Minha amiga Ana teve um imprevisto, uma intoxicação alimentar e não pôde estar aqui ontem para a gente estar fazendo a entrevista. Ela é uma mulher de expressão, uma mulher negra que tem um empoderamento feminino e o empoderamento da raça, né? Porque nós não falamos somente do empoderamento feminino, mas falamos também dos direitos humanos e queremos aí estar trazendo esse esclarecimento para todos, né? A forma como nós hoje podemos tirar os negros da senzala, porque muitos de nós ainda estão presos na senzala. São apenas 140 anos de liberdade, de abolição, né? E ainda é muito recente tudo isso. Ainda existe muito uma memória da senzala, ainda existe muito a memória da escravidão. E muitos daqueles que passaram pelo sistema abolicionista, né? Nossos antepassados, porque hoje eu acredito que não tenha nenhum vivo ainda para nos contar a história, mas pelo respeito à história do que eles passaram, eu quero estar aí deixando esse momento, né, para a gente estar refletindo em toda essa história. Existem aí muitas séries, muitos filmes, mas existe a vida real que nós passamos todos os dias. A discriminação, sim. Hoje eu não digo assim que eu sofra tanto por isso, mas já tive momentos de sofrimento, sim, por ser discriminada como negra também. Em alguns locais, muitas vezes, quando era mais jovem e precisava trabalhar num comércio, alguma coisa assim, eu sei que muitas vezes ia numa entrevista e quando viam que era negra, já era discriminado, porque o negro foi muito marginalizado, né? Porque após a abolição, ou eles estavam livres, porém eles não tinham a instrução, eles não tinham terras, eles não tinham nada. Então voltavam a viver com os senhores como empregados, mas ainda dentro de um regime mental de escravo. Então é muito difícil acredito naquela época e hoje ainda, porque muitos de nós ainda viemos com crenças de lá, né, lá de trás. Muito vieram com todas aquelas raízes, vamos dizer assim. Então, que nós possamos aí trazer voz, né? A questão aí que eu quero poder estar dialogando aí com vocês é justamente essa, que nós possamos dar voz. Voz à mulher, voz à mulher negra, voz ao homem negro, voz à criança. Ontem, assim, um relato bem rapidinho, eu cheguei do trabalho 8 horas e estava preparando a janta para o meu pai, para que nós pudéssemos jantar, vendo o jornal, e me chocou muito, porque isso ainda existe nos tempos de hoje. Um menino foi entrar no shopping, não me lembro agora a localidade, mas esse menino foi entrar no shopping e foi barrado
porque naquele momento ele não tinha um adulto com ele. Mas aí eu pergunto, né? Porque algumas pessoas vão dizer assim, tu vais tocar nessa questão da discriminação? Vou. Por quê? Porque tu pegar uma criança e barrar ela na entrada de um shopping, por ela ser negra, é uma discriminação. Inclusive foi constatado isso e eles vão ter que pagar, né? A mãe entrou em contato lá, aí a segurança disse que toda criança que está desacompanhada ela é barrada. Na verdade, se fosse uma criança branca chegando ali e ela não tivesse um acompanhante, eles diriam o quê? Cadê o teu adulto? Né? Cadê a pessoa responsável por ti? Cadê o papai? Cadê a mamãe, a titia, a vovó? Né? Ele não simplesmente diria que tu não entra, né? Não barraria, porque o que é a criança se ela tá sozinha e se dentro nesse momento tá acontecendo alguma coisa séria com ela? O que tu faria? A criança, ela tá desamparada, ela precisa de acolhimento ali, não de ser barrada. E mais uma vez nós vemos a forma onde nos dias de hoje, embora com toda essa tecnologia que nós temos acesso, com toda a instrução que nós temos acesso, as pessoas ainda agem de forma ignorante, de forma preconceituosa, né? Porque discriminar um adulto como eu sei me defender. Agora, discriminar uma criança, por favor, é desumano isso, sabe? Tu fazer isso com uma criança. E eu sei quantas vezes quando eu era criança, mas era aquela coisa, criança discriminando outra criança. Tu ainda consegue, né, tolerar, porque são coisas de criança. A gente viu aí naquela novelinha, eu acompanhei tanto tempo com meus filhos, né, com meu mais velho principalmente, a história do Cirilo, que era discriminado porque era negro pela Maria Joaquina, né? E são coisas assim que parece que é coisa de criança, mas até a criança, quando ela não é instruída, ela também faz racismo, ela também faz bullying, ela também faz maldade, né? Não porque isso seja a natureza dela, mas da quem está instruindo ela. Eu sempre instruí meus filhos a nunca discriminar ninguém, por ocasião nenhuma, por questão nenhuma, nem por ser bonito, por ser feio, ou, né? Porque não existe isso de ser bonito ou de ser feio, de ser branco, de ser preto, de ser rico, de ser pobre, de ter cultura, de não ter cultura. Tudo isso é uma questão de visão de cada um, né? E até aquele que pode hoje tu olhar e dizer assim, essa ali é um pobre ignorante, amanhã ele pode descobrir o conhecimento e se tornar uma pessoa que vai sentar e vai te dar uma aula. Então, tem um filme que é Benjamin Button, não é o Benjamin Button aquele que sofre a transformação genética, é Mãos que Abençoam, parece que é o nome do filme, tradução. Que ele também passa por isso, a mãe é uma negra e ela tem que criar os filhos sozinha e ela passa por um sistema de depressão. Então, são coisas assim que daqui a pouco tu pode sentar com teu filho e ver um filme desse, ver uma série, entendeu? Que fale sobre isso e dar uma instrução, mostrar as diferenças, né? Se tu não sabe o que é isso na pele, vivenciar a diferença, vivenciar a discriminação. E a discriminação, hoje nós estamos falando da consciência negra. Mas eu sei que muitos brancos também sofrem discriminação, porque nós vivemos num país, como eu falei, que o branco ele também tem etnias e também é discriminado. Porém, a questão do negro, que hoje nós estamos falando aqui, sobre a consciência negra, não podemos sair desse foco, né? Temos muito texto aí, muita coisa para ser falada. Mas a questão da consciência negra, de tudo que foi passado, né? Se nós formos pegar lá Martin Luther King, Nelson Mandela, são referenciais para a nossa vida. São homens que foram dignos, que passaram por todo esse sistema opressivo, que estão na história e que podem nos dar
aula de vida, né? E de como nós não queremos que essa nossa geração e as posteriores que virão continuem vivendo esse sistema de racismo, esse sistema de que existe igualdade quando não existe igualdade, aonde nós precisamos ter cotas para negros, para que eles possam ter direitos. Tu acha que realmente é necessário que um negro tenha uma cota, porque ele precisa ter cota, senão ele não tem o reconhecimento para entrar dentro de uma universidade? Se tu for olhar dentro das pesquisas, entre cinco pessoas, 4 que se formam são brancas e uma é negra. Então são questões que nós vamos estar abordando aí rapidamente nesse período aí dessa semana da consciência negra. Hoje inicia o Dia da Consciência Negra, mas eu acho que Dia da Consciência Negra é todos os dias, são dias que nós temos que ter consciência de que somos todos humanos e que precisamos sim respeitar o nosso próximo e lutar sim pelos direitos de todos. Não somos iguais, não temos histórias iguais. Cada um tem a sua própria história, as suas próprias dores, mas que nós possamos ter a empatia de saber nos colocar no lugar do outro e não discriminar pela cor. Hoje, assim, se tu parar e tu ver o tempo da abolição, muitos dos senhores, o grande medo que eles tinham era do embranquecimento do negro. Por quê? Porque existiam os mestiços. E no decorrer da história, os mestiços começaram a se relacionar com brancos. E a cor, né, foi sumindo. E existe um sistema que eu acho que é nos Estados Unidos que chama o da gota de sangue. Que quem tem, né, se tu for ver na genealogia dessa pessoa, o sangue negro, ou o sangue indígena, ou o sangue de outra etnia, ele sofre discriminação. Então, assim, que nós possamos aí, nesse dia, agradecer aos nossos ancestrais, agradecer por tudo que eles passaram, sim, porque a história tá aí, e por a gente poder estar aqui hoje construindo um novo futuro e trazendo voz, sim, trazendo voz a todos os negros, a todas as negras, para que as gerações que virão, elas aprendam mais a respeitar a diferença e saber que todos nós somos capacitados, que para estar aonde nós quisermos estar, né? Tivemos aí um presidente, né, que era negro, Barack Obama, e a Michelle Obama, eu acho uma mulher admirável, de uma inteligência assim magnífica ela, né? É um exemplo que nós possamos nos espelhar nesses exemplos, né, que temos aí de mulheres que são negras, que são determinadas, que têm expressão, que trazem voz e que trazem empoderamento a outras, que nós não venhamos deixar essas mulheres ainda continuarem se sentindo lá na senzala. Eu estava refletindo ontem uma coisa que quando a gente era criança a gente via, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. Quem nunca viu? Quem não amou isso? Mas aonde que estavam os negros no Sítio do Pica-Pau Amarelo? Como eles eram tratados? Então aí a gente vê que sempre houve e sempre haverá, enquanto nós permitirmos esses alimentos, entendeu? De quando nós ainda formos conivente com a discriminação, quando ainda nós continuarmos achando que tudo isso é normal, né? Que dizer assim, ele é inteligente,
Ele é negro, né? Não olha a cor da pele dele, mas ele tem uma alma branca, né? Eu já ouvi isso. Eu já vi pessoas que eu conheço passarem por isso. E isso é doloroso, é constrangedor, né? Ou tu sempre ser como, no meu caso, eu não era aceita no meio dos negros porque diziam assim, ah, é branquinha, não. Mas eu não me considero branca, eu sou negra. E no meio dos brancos eu era negra. Então passava por toda essa questão, esse constrangimento de não aceitação. Aí tu tinha a rejeição de ambas as partes, dos negros e dos brancos. Então nós temos que falar, sim, nós temos que mostrar não uma revolta, porque de revolta o mundo já está cheio, mas que nós possamos ter bom senso, que nós possamos ter a dignidade, a sabedoria para estar mostrando essa história e mudando ela. Porque chega, né, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, de ainda nós estarmos vendo pessoas agindo de forma irracional. Gente, isso foi um breve momento aí para que a gente possa estar refletindo nesse dia. Eu vou estar trazendo, à noite eu vou fazer mais um vídeo aí, porque agora eu já tô indo trabalhar. Um beijão no coração de vocês. Só passei assim para dar assim um feedback de por que não estive com a minha Ana ontem, que tinha postado que nós estaríamos aí dialogando sobre meu Deus. Sobre as questões políticas também do negro, todas essas questões, a meritocracia, que foi muito falado, né, após a abolição, onde se diziam que os negros e os brancos agora eram iguais. E a gente sabe que nunca foi assim, e a gente espera que isso mude. Mas nós precisamos ter voz e nós precisamos dar voz a quem não tem ou quem não se sente, né, ainda com voz. Um beijo no coração de vocês, um dia abençoado, um dia de reflexão, de respeito à história, aos antepassados que nos trouxeram toda essa história, e respeito a eles pelas dores que eles sentiram, por cada chibata que foi no lombo deles, para que hoje nós estivéssemos aqui lutando por direitos de todos nós, pelos nossos direitos como ser humano, com dignidade. Um beijo.